Vídeo de hoje do canal do Nicola para contar a respeito de Roger Guedes, que ao que parece esteve no CT do Corinthians na última sexta-feira. Bora falar também sobre o Cruzeiro. Que história é essa de que a FIFA já determinou o rebaixamento da Raposa para a Série C? Vou falar também sobre Thiago Mendes, que deve ser anunciado ao longo dessa semana que está começando como novo reforço do Flamengo, tem mais grana para entrar no rubro-negro. Para fechar, bora contar sobre a falta de gols nos primeiros jogos da rodada atual do Campeonato Brasileiro, um golzinho em apenas 3 jogos e muita reclamação do torcedor do São Paulo. Para completar, bora prestes a ser anunciado pelo Grêmio, curioso ver como é que ele vai trabalhar com o Felipão. E por último, mas não menos importante, você sabia que Rogério Caboclo ganha muito dinheiro como presidente da CBF? Vou passar todos os números a partir de agora, não sem antes me apresentar. Sou o Jorge Nicola e estou por aqui para deixar você super bem informado sobre as coisas do futebol. Também queria pedir para deixar like, se inscrever no canal e lembrar que a live do Nicola dessa desse domingo, vai acontecer assim que a bola parar de rolar para Corinthians e Flamengo. Então por volta das 6 da tarde vamos estar aqui, espero por todo mundo. Combinado? Bom, bora começar o vídeo. Antes, só registrar que Rebeca Andrade faturou ao longo da madrugada mais uma medalha, dessa vez de ouro. Ela foi a primeira colocada no salto. Espetacular o desempenho da brasileira, que já havia faturado prata em todos os equipamentos, em todos os esportes da ginástica, naquela prova que você tem que participar do salto, da trave, do solo, enfim. Mandando muito bem a Rebeca Andrade. A gente ainda teve uma outra medalha ao longo da madrugada do Bruno Fratos na natação, nos 50 metros livres. Ele ficou em terceiro lugar e faturou medalha de bronze. Bastante bacana, parabéns à dupla. Bom, bora falar sobre Rogério Caboclo, presidente da CBF, que fatura R$446 mil por mês. Ou faturava, porque a Conmebol decidiu não mais bancar os $20 mil ou R$104 mil a que tinha direito o Caboclo. Todos os presidentes de confederação na América do Sul têm direito a essa mesadinha de $20 mil, pouco mais de R$100 mil. Só que se não bastasse essa grana, o Caboclo, como presidente da CBF, tem direito a R$340 mil por mês como presidente da entidade. A CBF banca de salário isso. Só a título de comparação, o São Paulo é um dos clubes que tem remuneração ao presidente. O São Paulo paga ao Júlio Casares cerca de R$32 mil. São menos de 10 vezes na comparação aos 340 mil do Caboclo. Aí a gente consegue entender por que o Caboclo está tão empenhado nessa guerra para continuar à frente da entidade. 340 mil da CBF, mais 104 mil da Conmebol, R$446 mil. Tem muito jogador de time importante que não tem esse salário. Só para dar 2 exemplos, o Atlético Paranaense, que é hoje o 5º colocado, tem como teto salarial R$200 mil. Ou seja, nenhum jogador do Atlético Paranaense ganha o que ganha o Rogério Caboclo à frente da CBF. Já no Red Bull Bragantino, time que é o 4º colocado no Brasileirão, o maior salário é do Claudinho, R$280 mil por mês. Claudinho, que é jogador da seleção olímpica, que está disputando a Olimpíada e é pretendido por vários clubes do exterior. O Claudinho não ganha o que ganha o Rogério Caboclo. Um grande absurdo, pelo menos na minha avaliação. E só para completar, estava conversando com um dirigente de clube grande, antes de gravar o vídeo, ele contou que além dos 340 mil da CBF e dos 104 mil da Conmebol, o Caboclo ainda tem direito a uma série de benefícios gigantes, que fazem com que os vencimentos dele ultrapassem R$500 mil por mês com alguma facilidade. Uma baita de uma palhaçada, pelo menos na minha opinião. Bom, bora falar sobre os jogos desse sábado no Campeonato Brasileiro. A rodada não começou muito bem. Um gol marcado depois de 3 jogos. 0-0 no clássico entre São Paulo e Palmeiras, no Morumbi. Muita reclamação do torcedor do São Paulo por causa de 2 gols anulados, mais um pênalti que foi dado e retirado. Perdão. Um pênalti que foi dado para o São Paulo e retirado. Pênalti em cima do Marquinhos, cometido pelo Gustavo Gomes. De acordo com o Salvo Espínola, que era o comentarista de arbitragem da partida, tudo legal. As 3 anulações foram corretas, mas o torcedor do São Paulo não aceitou nas redes sociais. Até torcedores de outros times também entenderam como um grande absurdo as marcações ou as reviravoltas. São Paulo prometeu fazer um protesto formal junto à Conmebol, junto à CBF e junto à Confederação de Arbitragem do país. Se a gente só para contar das classificações, o São Paulo com empate foi para o 16º lugar, 12 pontos em 14 jogos, ainda muito ameaçado pela zona do rebaixamento. O Palmeiras se manteve líder do Brasileirão, são 32 pontos conquistados. Bora falar sobre outro 0-0, Internacional e Cuiabá, resultado horroroso do Inter em casa,
contra um adversário que briga na parte de baixo da tabela. O Internacional passa por um momento muito delicado, não encontra soluções dentro de campo, nem a chegada do Aguirre serviu para que o Internacional pudesse encontrar seu caminho. O Inter é nesse momento o 14º colocado com 15 pontos ganhos, só uma vitória nos últimos 4 jogos. Já o Cuiabá é o 15º, uma posição atrás, com uma diferença de 2 pontos a menos. O Inter tem 15, o Cuiabá tem 13, classificação bastante equilibrada e embolada na parte de baixo da tabela. A única vitória e o único jogo com gol foi do Red Bull Bragantino contra o Grêmio, vitória por 1-0 do Red Bull em Bragança Paulista, mais um gol do Praxedes, que começou muito bem no clube de Bragança Paulista. Com o resultado, o Red Bull pulou para o 4º lugar com 27 pontos ganhos, campanha de 7 vitórias, 6 empates, uma única derrota. Já o Grêmio segue na penúltima colocação do Campeonato Brasileiro, são 7 pontos conquistados em 12 jogos, tremendo risco do Grêmio, enorme situação delicada. Bom, bora falar, já aproveitei falando sobre o Grêmio, bora te atualizar sobre essa história de Borja jogando no tricolor gaúcho. Entre Grêmio e Palmeiras está tudo certo. O Borja vai ficar por empréstimo de 1 ano e meio ao custo de 5 milhões e 200 mil reais. O Grêmio paga esse valor e fica com o Borja até dezembro do ano que vem. Além disso, o Grêmio ainda vai bancar 100% dos salários do Borja, giram na casa dos 100 mil dólares ou mais ou menos 520 mil reais. O que o Grêmio conseguiu depois desses acordos? Se pintar uma proposta de qualquer clube do exterior, o Grêmio tem a opção de cobrir a oferta. Digamos que a Inter de Milão faça uma oferta de 10 milhões de dólares. O Palmeiras vai submeter essa proposta ao Grêmio. Se o Grêmio topar cobrir, fica com o Borja. Senão, o Borja vai jogar na Inter de Milão. E eu falei Inter só como um exemplo, tá? Não tem absolutamente nada de time interessado no Borja, por exemplo, o time da Itália. Só para completar, a curiosidade, só um pouquinho, antes de anunciar, falta o principal, que é um acordo entre o Borja e o Grêmio. O Grêmio vai submeter essas condições, vai tentar convencer o Borja a fechar, se der tudo ok. O Borja deverá ser anunciado, talvez ainda nesse domingo, no máximo na segunda-feira. Falta o sim do atacante colombiano. A curiosidade agora sim é lembrar que enquanto esteve no Palmeiras, o Felipão não usava o Borja. Ele preferia 1000 vezes o Daverson ao Borja. Então é curioso ver o Felipão voltando atrás e aceitando a contratação do atacante colombiano. Você acha que ele pode dar certo? Use o espaço para comentários para deixar sua opinião, beleza? Bom, bora falar sobre Thiago Mendes, que está muito mais perto do Flamengo do que qualquer um poderia imaginar. As negociações entre Thiago Mendes e Flamengo já estão certas há bastante tempo. Faltava o sim do Lyon, a ida de Marcos Braz e Bruno Spindel para a Europa deu uma acelerada nesse processo. Mas, além da presença deles, tem também uma questão financeira. O Flamengo decidiu topar, bancar uma parte pelo empréstimo de uma temporada. A ideia inicial era de um empréstimo gratuito, o Flamengo já cogita pagar uma quantia. Nesse sábado, a esposa do Thiago Mendes, a Kelly Mendes, usou o Instagram para mostrar uma mensagem que o próprio marido havia mandado da França. A Kelly está em São Paulo, cuidando dos filhos, o Thiago Mendes está sozinho lá na França. E aí a Kelly publicou a mensagem dizia o seguinte, abre aspas, semana que vem estou aí, se Deus quiser, fecha aspas, mensagem do Thiago, afirmando que estaria aqui no Brasil, mais especificamente perto da família, possivelmente para fechar com o Flamengo. A Kelly aproveitou essa mensagem para pedir que as pessoas que a acompanham, orassem e torcessem para que o negócio de fato fosse fechado o mais rápido possível. De onde é que pode vir a grana que o Flamengo vai utilizar para facilitar a chegada do Thiago Mendes? Uma série de negociações tem aparecido lá no Flamengo e garantido grana. Contei para vocês sobre o Rodrigo Muniz, já vendido de forma oficial. O negócio está sacramentado com o Fulham da Inglaterra, 4 milhões de euros à vista, mais 4 milhões de euros parcelados. Esses 4 de euros à vista equivalem a mais ou menos 25 milhões de reais. O Flamengo ainda vai ficar com 12 milhões de reais da transferência do Jean Lucas, que saiu do Lyon para jogar no Mônaco. O Flamengo tinha mantido 20% do valor líquido de uma venda futura, por isso esses 12 milhões de reais. E ainda tem a transferência do Hugo Moura para o Lugano FC da Suíça, mais um dinheiro que vai cair nos cofres rubro-negros nos próximos dias. O Flamengo tem conseguido abrir mão de jogadores que não são titulares, que não são tão importantes para poder fazer caixa. Ótima estratégia, especialmente com a chegada do Thiago Mendes, que eu julgo ser um jogador bastante interessante. Bora contar sobre o Roger Guedes, atacante que ainda vive a expectativa de rescindir o contrato com o Shandong Luneng. Entre Corinthians e Roger Guedes está tudo certo. Mas a notícia que eu queria contar para vocês é que na sexta-feira ele esteve no CT do Corinthians. O Corinthians não garante, não confirma. Os empresários, o Paulo Pitombeira também não confirma, mas
Tudo indica que o Roger esteve no CT. Como é que a gente pode chegar a essa conclusão? Um amigo do Roger, de bastante tempo, fez uma série de registros via story da presença dele, desse amigo lá no CT do Corinthians. E coisa de 20 minutos depois de deixar o CT, o que acontece? Esse amigo posta uma foto num carro ao lado do Roger Guedes, o mesmo carro que havia sido utilizado para registrar alguma das fotos. Corinthians e Roger Guedes não confirmam que o Roger esteve em São Paulo, muito menos no CT na sexta-feira, mas essa sequência de fotos indica isso. Tentei conversar com funcionários do Corinthians, todos não foram autorizados a dar mais informação. O Corinthians tenta não passar essa mensagem de que está muito próximo do Roger Guedes, com medo de que as tratativas que já são complicadas com o Shandong Luneng se tornem ainda mais difíceis. Bom, bora fechar o vídeo falando sobre o Cruzeiro. Que história é essa de que a FIFA pode rebaixar o Cruzeiro? Circulou até nas redes sociais uma postagem atribuída à Rádio Itatiaia de que a FIFA já havia punido o Cruzeiro ao rebaixamento. É mentira. Essa postagem não existiu. Ninguém da Rádio Itatiaia escreveu nada. Mas existe sim o risco de o Cruzeiro ser rebaixado para a Série C pela FIFA. E isso pode acontecer provavelmente em outubro. Por que eu disse provavelmente? Porque ninguém sabe ao certo quando virá a ordem de pagamento referente ao empréstimo do Denilson. Lembra dele? Volante em São Paulo, que pertencia ao Al-Wahda da Arábia Saudita. O Cruzeiro pegou esse jogador por empréstimo e nunca pagou. O Al-Wahda foi à FIFA e a FIFA condenou o Cruzeiro no ano passado à perda de 6 pontos. O Cruzeiro jogou a Série B com menos 6 pontos. Naquele momento o Cruzeiro pagou metade da dívida e faltou outra metade de 5,5 milhões de reais, que será paga ou terá de ser paga nesse ano, possivelmente em outubro. Assim que chegar a ordem de pagamento, o Cruzeiro vai ter alguns dias para fazer a quitação. E nesse caso específico, que é um caso mais grave do que todas as outras punições pelas quais o Cruzeiro já foi punido, essa punição específica é a mais radical de todas. Como o Cruzeiro já perdeu 6 pontos, se for reincidente e não pagar os 5,5 milhões de reais, ele automaticamente é rebaixado para a divisão subsequente. Se o Cruzeiro está na Série B hoje, ele cai automaticamente para a Série C. Isso pode acontecer em outubro, se o Cruzeiro não tiver a grana para pagar para o Al-Wahda. Como é que o Cruzeiro vai se comportar em relação a isso? Todo mundo imagina que, por exemplo, o Pedrinho BH, que é o investidor, o cara que ajuda o Cruzeiro há bastante tempo, ou até mesmo o presidente Sérgio Rodrigues, possam encontrar esses 5,5 milhões de reais para evitar o rebaixamento sumário. A única questão é, como é que será que estará o Cruzeiro na Série B do Campeonato Brasileiro no mês de outubro? Porque o momento do Cruzeiro é péssimo. O Cruzeiro nesse momento, o Cruzeiro empatou com o Londrina na rodada, dentro de casa. O Cruzeiro que, só para vocês entenderem, vem de 9 jogos sem vencer, acabou demitindo, vendo o Mozart pedir demissão, está em busca de um treinador. A situação é bem drástica, é desesperadora. E não dá para ter a convicção de que o Cruzeiro chegará em outubro livre da zona do rebaixamento. Eu acho que dentro de campo o Cruzeiro consegue se manter, mas existe esse risco enorme em relação à punição da FIFA. Nesse momento o Cruzeiro é o 17º colocado com 13 pontos conquistados em 15 rodadas, ou seja, estaria rebaixado se o torneio terminasse nessa semana. Ficou alguma dúvida? Tem alguma curiosidade? Use o espaço para comentários para deixar, beleza? Só para arrematar. O Cruzeiro ainda deve mais 13 milhões de reais, 7 milhões ao Defensor do Uruguai pelo Arrascaeta, 6 milhões ao Morelia pelo Riascos. Essas duas dívidas já geraram punições novas ao Cruzeiro, são os famosos transfer ban. O que significam? Que o Cruzeiro está impedido de inscrever novos atletas. Só vai poder voltar a contratar jogadores assim que fizer a quitação de 7 milhões com o clube uruguaio, 6 milhões com o clube mexicano. Se não fizer a quitação, vai estar impedido de forma indeterminada a inscrever novos atletas. Situação caótica. Para fechar, pedir para deixarem like, para se inscreverem no canal e a gente se vê assim que possível, assim que surgirem mais novidades. Não se esqueça da live do Nicola a partir das 6 da tarde, combinado? Abraço, tchau, tchau!